Bom dia, galerinha! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais. O pessoal aí do 7º ano. Hoje quem está comigo é o professor Ricardinho, vai participar comigo aqui da aula, certo? Dando todo o apoio aqui, falando sobre seus comentários em relação aos assuntos, né? Ao assunto que a gente está construindo aqui o conhecimento desde o comecinho aí, certo? Dessas aulas. Então, vem comigo, vem acompanhar essa aula que a gente está falando aí sobre resolução de problemas. Na aula passada, né, na nossa aula 2, falamos sobre problemas envolvendo partilhas e hoje a gente vai continuar com essa ideia aí da resolução de problemas envolvendo partilhas. Como você sabe, eu me chamo Pedro Vitor, sou seu professor de matemática. Nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir aí e acompanhar a nossa aula através do celular, do computador, certo? Ou também da televisão. Então, se você está assistindo aí e acompanhando esta aula através da televisão, eu vou pedir para que você baixe o nosso aplicativo, porque é através de lá que você tem a opção de falar conosco aqui no chat, certo? Então, é com o aplicativo, certo, que você transforma essa aula aí em uma videoaula para uma aula ao vivo, certo? Então, já tem aí 2 QR Codes aparecendo na sua telinha, faz o download do aplicativo ou com a câmera do celular apontando para o QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS, tá? Ou também você pode aí verificar essa ideia através apenas lá do aplicativo que você tem aí no seu celular. Então você vai lá para a sua loja de aplicativo, certo? E nessa lojinha de aplicativo você digita lá Educa Recife, faz o download, vem acompanhar a aula aqui com a gente. Belezinha? Tranquilidade. O comentário de cada um de vocês é bastante massa, a gente fica bastante feliz com o comentário de cada um, certinho? Então faz o download, comenta aí no chat, já vai colocando o teu nome e a escola que você estuda aí de forma presencial, beleza? Que Ricardinho tá ali, né? Ricardinho de olho aqui no chat e também vai falar muito na aula de hoje, viu? Vai falar muito na aula de hoje. Então vamos embora. Outro recadinho bastante importante para a gente iniciar a nossa aula de hoje é sobre o YouTube. Eu não me canso de falar sobre esse canal que está totalmente organizado e bastante intuitivo para você, aluno. Então, você que é da turma aí do 7º ano, tem uma playlist lá do 7º ano com todas as aulas pela ordem cronológica, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas. Então, já se inscreve lá no canal, compartilha aí para os seus amigos, para que eles possam acompanhar e revisar novamente aí as aulas. Belezinha? Vamos começar a nossa aula de hoje. Já já eu passo a palavra para Ricardinho, para ele dar o bom dia aí para vocês. Beleza? Então, ó, nas aulas passadas, a gente estudou sobre a resolução de problemas, tá? Falamos sobre métodos para resolver problemas, falamos sobre a ordem das operações, falamos sobre expressões, né, que expressam essas operações, como, por exemplo, o dobro, certo? O triplo, 1/3 e assim por diante. E resolvemos também probleminhas aí envolvendo partilha, certo? Então, ó, falamos sobre 2 tópicos para você resolver aí um probleminha, tá? Quais foram eles? Primeiro tópico, você precisa ler o texto com atenção e destacar aí as informações. Você precisa planejar como você vai resolver aquele determinado problema, ou seja, colocando aí as operações em ordem. Depois você precisa executar o plano, ou seja, pegar o seu lapisinho aí e escrever no caderno os cálculos necessários para solucionar esse problema, certo? Você precisa também, logo depois, verificar se o que você encontrou lá como resposta realmente está correta, ou seja, você precisa confirmar a resposta tirando a prova. Segundo ponto são as expressões que representam as operações. E aí eu coloquei 6 expressões aí para vocês,
a mais, a menos, o dobro, o triplo, metade e a terça parte. Aí você vai somar, subtrair, multiplicar ou dividir de acordo com a expressão que aparecer lá no problema, certo? E aí, vamos começar, a gente resolveu um probleminha, certo? Ontem, e vamos resolver alguns outros probleminhas na nossa aula de hoje. Antes disso, vou passar a palavrinha para o professor Ricardo, para ele dar as boas-vindas aí para vocês, certo? E a gente iniciar aqui resolvendo os probleminhas. Fala, Ricardo! Bom dia, queridos alunos do 7º ano. Espero que vocês estejam muito bem. Acompanhe a aula de Pedro aí, porque esses problemas, como foi na aula anterior, muito importante para o seu raciocínio. Eu quero vocês aí ligadinhos para poder conseguir estar fera aí nas séries posteriores, no 8º, no 9º e em seguida. Então acompanha, porque é uma sequência matemática. Quero você ligadinho, hein? E tô aqui para tirar a dúvida de vocês. Vamos embora. Show de bola, professor. Vamos embora com essa ideia aí de partilha. Vou pedir pro meu pirra deixar aí a tela bem grandona para a gente ler aí essa parte aí dos problemas, tá bom? Que diz o seguinte, ó. Os problemas de partilha são um tipo especial de problema, envolvendo as operações aritméticas, tá? As operações lá que você conhece, tá bom? A soma, a multiplicação, tá bom? Que é porque requer a distribuição de uma quantidade em duas ou mais partes de formas desiguais. Foi o que a gente viu aí na nossa aula de ontem, por exemplo, certo? Então, mediadas por relações comparativas entre essas partes. Então, a gente vai resolver esses problemas aí de partilhas, tá? De modo que essas partições que a gente vai fazer de um número pode não ser uma partição de forma igualitária, tá bom? Claro, a gente precisa analisar aí o que diz o texto, o que diz o problema, para a gente avaliar se essas questões, como é que a gente vai fazer essas divisões. E a gente fez um probleminha na aula passada, né? Falando aí sobre a quantidade de dias trabalhados por duas pessoas e o valor que cada um recebeu, certo? No problema de hoje, tá? O primeirinho diz o seguinte, acompanha aí, ó. José tem certa quantidade de figurinhas e seu irmão tem o triplo dessa quantidade. Juntos, eles têm 52 figurinhas. Quantas figuras cada irmão tem? Então, primeiro passo aí para resolver o problema é, claro, ler o que está dizendo aí o probleminha. Segundo passo é a gente destacar as informações. Então, ó, ele diz assim, ó, José tem certa quantidade, ou seja, esse certo é um valor desconhecido, tá bom? Depois ele diz que o seu irmão tem o triplo dessa quantidade. E aí você lembra, claro, daquelas expressões que eu coloquei para vocês lá. As expressões que representam ou expressam operações. E depois ele diz que juntos eles têm 52 figuras. Beleza? Então destacamos as informações. Próximo passo é resolver esse problema que está aí. Então pode notar que José tem uma certa quantidade, ou seja, tem uma parte, e o seu irmão tem o triplo, ou seja, tem 3 vezes essa quantidade. Beleza? Então pode notar aí que você tem uma parte de José e 3 partes do seu irmão, tá bom? Totalizando aí 4 partes no total. Então o que é que a gente precisa fazer aí para resolver esse problema? Pegaremos as 52 figurinhas e dividiremos em 4 partes iguais, que dá um total de 13 figurinhas para cada parte. E aí é só você distribuir essas quantidades aí para cada uma das pessoas. José tem uma parte só, então a quantidade de figuras que José tem é igual a 13. E o seu irmão tem 3 partes, tá? Dessas 4. Então a gente precisa fazer o quê? Pegar as 3 partes do seu irmão e multiplicar por 13, que dá igual a quanto? Que dá igual a 39. Depois a gente precisa verificar se esses cálculos que a gente fez é um cálculo correto, tá? Então para isso a gente precisa fazer o seguinte aqui, ó, 2 coisas para verificar se isso está correto. Primeiro,
a quantidade que seu irmão tem deve ser o triplo da quantidade que José tem. Então, se José tem 13 figurinhas, o seu irmão tem que ter o triplo. Então, 3 vezes 13 dá igual a 39. Belezinha, primeira parte aí, ok. Qual é a segunda parte, Pedro? Juntos eles têm que ter quantas figurinhas? 52. Então, eu tenho que somar aí o 39 mais o 13, tem que dar 52. Se não der 52, o cálculo está alguma coisa aí errada. Então, quando eu somo 13 mais 39, isso é igual a 32. Então, respostinha está o quê? Correta. Beleza? Vamos ver alguns exemplos de problemas envolvendo partilhas, tá bom? Continuando com essa ideia. Então, outro problema diz o seguinte: as idades de Maria e de Carla, sua irmã, ou seja, Maria e Carla são irmãs, somam 36 anos. Sabe-se que Maria tem 8 anos a mais que Carla. Quantos anos cada irmã tem? Já resolvemos esse tipo de problema aí em aulas anteriores, certo? Então, lemos aí o problema. Qual é o segundo passo? Destacar as informações principais. Então, eu tenho aí, ó, que a soma das idades é 36 anos e que Maria tem 8 anos a mais que Carla. Então, se eu somo a idade de Maria com a idade de Carla, isso dá igual a 36, certo? E a idade de Maria é igual à idade de Clara mais 8 anos, beleza? Por quê? Porque Maria tem 8 anos a mais do que Carla. Pensa comigo, se Clara tem 2 anos, Maria vai ter quantos anos? 8 anos a mais. Então, Maria vai ter 10 anos, certo? Essa é a ideia. Se Maria tem 27 anos, tá? Clara tem quantos anos? Clara tem 27 anos menos 8. Clara tem 19 anos, certo? Essa é a ideia aí da idade, que é a mais uma do que das outras. Belezinha? Então, se eu pego essa soma e subtraio por 8, que é esse excesso, né? Esse a mais, eu encontro como resultado 28 anos. E agora o que é que eu faço? Pego esses 28 anos e divido de forma igual para cada uma de suas irmãs. Então, pegando 28 aí e dividindo por 2, isso é igual a 14, certo? Então, esse 14 já representa a idade aí, certo, de Carla. Então, eu tenho que Carla tem 14 anos e a sua irmã Maria tem 8 anos a mais, certo, que Carla. Então, Maria vai ter 14 mais 8 anos. Maria tem 22 anos. E observe que, se eu subtrair o 22 pelo 14, claro que vai dar igual a 8. E se eu somo o 22 mais o 14, dá igual a 36. Ou seja, provamos aí essa ideia da resolução desse problema, seguindo todos esses passos. Tranquilinho aí, galera? Professor Ricardinho, comentários. Tá observando aqui, Pedro, que cada raciocínio que você vai colocando lá na frente do 7º ano e também no 8º, a gente vai falar um pouquinho de álgebra, né, de equação. Então, o raciocínio é o mesmo. Como é importante nessa parte da aritmética você conseguir perceber quando é que eu vou somar, quando é que eu vou subtrair, quando é que eu vou multiplicar, quando é que eu vou dividir, porque lá na frente você tem a possibilidade de continuar com esse mesmo raciocínio, uns problemas mais avançados, você vai usar umas letrinhas, a parte algébrica. Então essa é a base, é o suporte necessário para que você lá na frente tenha aí um bom desempenho. Então, fique acompanhando direitinho, porque é necessário. Cada vez que ele diga, eu vou subtrair tanto, eu vou somar tanto, eu vou dividir por tanto, olha o raciocínio. Tudo isso vai ser usado lá na frente. Tem que ter muita atenção nesses modelos de partilha aí que o Pedro está colocando, para que lá na frente você já tenha facilidade de desenvolver outros conteúdos, como a equação do 1º grau, não é isso, Pedro? Essa é a magia da matemática, né, professor? Porque quando a gente está resolvendo aqui esses problemas, note que a gente está resolvendo esses problemas de forma aritmética, certo? Ou seja, apenas com os números. Como o professor Ricardo falou, quando a gente for
avançando aí nas séries, e até mesmo no 7º ano você já vai começar aí a ver a introdução aí das letras, tá? Dentro da matemática, que são nada mais do que os termos desconhecidos, certo? Que inclusive a gente já vai começar a ver aqui um pouquinho na nossa aula de hoje. Então, tenha a ideia de que o que eu e o professor Ricardo sempre fala aqui nas nossas aulas, tá? A matemática é contínua e não só para aquela série, tá bom? Mas para todas as séries. Você pode notar que você está aí no 7º ano e você já estudou aqui comigo, inclusive, o assunto de fração, que é um assunto do 6º ano, mas quando a gente traz ele para o 7º ano, a gente eleva um pouquinho o nível, certo? Da mesma forma para assuntos do 5º ano e assim por diante. Então, quando você estiver lá no 8º e no 9º ano, você vai precisar dessa aula de hoje, por exemplo, certo? Vamos embora para mais um exemplo aí, se ligando nessas situações que envolvem idades, tá? São bem frequentes aí nos problemas matemáticos. E uma coisa, professor, que o pessoal não se liga é em relação a justamente essa comparação da idade entre duas pessoas. Porque muitos alunos se confundem quando a gente vai resolver aí problemas envolvendo as idades, né? Que eles passam os anos para uma pessoa, mas os anos não passam para outra. E aí acaba gerando uma certa confusão. Como no exemplo anterior a gente falou de situações aí que envolve idades a mais, não é? Então, uma pessoa tinha 8 anos a mais que a outra. Conforme vai passando os anos, não importa a idade dela, se ela tem 60 anos, se ela tem 5 anos, mas a diferença entre as idades vai ser sempre de 8 anos, beleza? Mas quando a gente fala, por exemplo, do dobro ou do triplo, certo? Por exemplo, Ricardo tem o dobro da minha idade. Sou de menor, gente. Não é não, Sou né, de gente? menor, pessoal. Ó, Isso é calúnia aí. então vamos falar de altura, tá bom? Ó, então se você pega assim, por exemplo, ó, você tem uma criança com 8 anos e o seu irmão tem 4 anos. Então eu posso dizer que a idade dessa criança aqui, que tem 8 anos, é o dobro da idade do menor que tem 4 anos. Mas será que no ano que vem essa afirmação será correta? Quando se passa um ano, a idade do mais velho vai passar a ser 9 e a idade do mais novo passa a ser 5, porque passa um ano para um e passa um ano para o outro. E agora o 9 já não é mais o dobro do 5. Deu para entender? Então, quando a gente coloca essas idades aí a mais, vai ser a mais sempre. Mas quando a gente faz a relação de o dobro, da metade, da terça parte, aquilo só é válido para aquela situação. Quando vai passando os anos, claro que vai diferenciando. Belezinha? Então, para o próximo exemplo, vamos explorar aí duas maneiras de resolver problemas dessa forma, certo? Então, acompanha comigo aí, ó. Antônio pagou R$ 68,00 pela compra de um livro e um caderno. Sabendo que ele pagou pelo caderno a terça parte do que pagou pelo livro, quais são os valores pagos pelo caderno e pelo livro? Então, primeiro passinho aí, lemos o problema. Segundo passo, anotamos aí, marcamos as partes principais aí desse problema. Então, Antônio pagou R$ 68,00 pela compra de dois objetos, um livro e um caderno. Sabendo que ele pagou pelo caderno a terça parte do que pagou pelo livro, quais são os valores pagos pelo caderno e pelo livro? Então, observe o seguinte, ó, o preço do livro, ele é 3 vezes o preço do caderno. Ah, Pedro, mas o texto da questão fala que ele pagou pelo caderno a terça parte do que pagou pelo livro. Então, nota que a terça parte é a divisão. Mas nota como eu escrevi aí de vermelho o textinho, eu inverti a ordem, ó, certo? Eu coloquei ali, ó, no texto do enunciado, que ele pagou pelo caderno a terça parte do que pagou pelo livro. Mas quando eu vou para o texto de vermelho, eu coloco o livro na frente. Então, se o caderno é 1/3 do livro, o livro é 3 vezes o preço do caderno.
certo? E agora aí eu vou ter a mesma ideia da questão anterior. Eu vou ter 4 partes. Uma parte para o caderno e 3 partes para o quê? Para o livro. Certo? Então, se eu pego aí e somo essas 3 partes com uma parte do caderno, eu tenho um total de 4 partes. E aí eu vou pegar esse 64 e vou dividir em 4 partes iguais. Isso dá igual a quanto? Dá igual a 17. Belezinha? Então, dessas 4 partes, 3 partes é do livro e uma parte é do caderno. Então, agora eu sei que o caderno custou R$17, porque é uma parte só, e o livro ele vai custar 3 vezes 17, que dá igual a quanto? Que dá igual a 51. Belezinha? Então, eu tenho aí, ó, R$51 é o valor do livro, R$17 é o valor do caderno. Se eu somo esses dois valores, dá como resultado 68. E note que 51 é 3 vezes 17. Então, já confirmei aí o resultado, todo ele bem bonitinho. Vamos ver aí a segunda maneira de resolver esse problema, tá? Eu posso colocar e chamar essas 3 partes aí de uma figurinha, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, essa uma parte do caderno eu chamei de um triângulozinho e os 3 livros eu chamei de 3 triângulozinhos. Pode notar que esses triângulos, eles são apresentados aí porque a gente não sabe o valor dele, tá? É o que a gente chama aí de termo desconhecido. É a introdução, né, professor, aí da questão algébrica na matemática. Tranquilo? Então, eu tenho aí, ó, 3 triângulozinhos com mais um triângulozinho, isso dá igual a 68. Quantos triângulos eu tenho aí no total? Eu tenho 4 triângulos. Por isso que a gente pega os 68 e divide por 4. Porque quando eu pego o 68 e divido por 4, eu encontro o valor de cada triângulozinho desse. Certinho? Porque a gente não tem 4 triângulos ali, então cada triângulo corresponde a R$17. Como nos livros a gente tem 3 partes, né, ou seja, 3 triângulos, os livros vão custar R$51. E o caderno vai custar o quê? R$17. Tranquilinho? Certo? Então, a gente troca essas partes idênticas por figuras. E assim, conseguimos resolver também o problema de outra forma. Tá joia? Observe esse probleminha aí que diz o seguinte, ó. Patrícia e Janaína, amiguinhas, olha, as duas felizes. Ninguém faz mal para ninguém. Têm juntos R$75. Sabendo que a quantia de Patrícia é 4 vezes a de Janaína, quanto dinheiro tem cada um? Então, pode notar aí, ó, que eu tenho R$75 para as duas juntas e Patrícia é 4 vezes a quantidade de Janaína. Belezinha? Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 4 partes de Patrícia e tenho uma parte de Janaína. Certo? Se eu somo essas partes, ou se eu transformo essas partes aí em triângulos, eu tenho 4 triângulos aí para Patrícia, somado com um triângulo para Janaína. E isso aí, tudinho, juntos, tem que dar quanto? 75, certo? Então, eu vou ter aí um total de 5 triângulos, que é igual a 75. Então, como é que eu faço para descobrir a medida de cada triângulo desse? Cada triângulozinho desse aí vai ser igual a 75 dividido por 5. Ou seja, cada triângulo é igual a 15. E como Janaína, a parte dela é igual a uma só, então Janaína, certo, tem aí R$15. E Patrícia tem 4 vezes, ou seja, 4 triângulos desse aí, 4 vezes 15, tá? Que é 15 mais 15 mais 15 mais 15, que dá igual a 60, certo? Então, resolvemos aí esse problema, já introduzindo a parte aí dos termos desconhecidos, trocando eles por figuras, beleza? E aí, claro que a gente vai elevar um pouquinho mais esse nível em aulas futuras, tirando aí essas figurinhas aí, esses triângulos, e trocando eles por letras. De boa? Então tá a prova ali, ó, 60 mais 15 é igual a 75, beleza? Então, esses foram alguns problemas de partilhas, certo? Que a gente resolveu.
para que você possa se ligar aí na forma melhor para solucionar os problemas, tá bom? E agora a gente vai revisar as dicas para resolver problemas como estes. Então, primeiro, você tem que seguir todos esses passos aí, tá? Que a gente falou no início da aula. Ler o texto com atenção, planejar, ou seja, destacar os pontos importantes, fazer os cálculos e depois conferir esses resultados. Belezinha? Lembre-se também dessa ideia aí das expressões que representam as operações, tá bom? Professor Ricardinho, comentários e se despeça aí do pessoal, já já a gente estoura o tempo. Tá vendo aí, pessoal, como é simples, quando bota uma figurinha, vocês conseguem... Tenho certeza que ficou muito mais simples, né? Você pode até comentar aí como achou fácil, achou tranquilo, ou a primeira maneira, ou a segunda de resolver, porque quando a gente começa a colocar algo lá, um triângulozinho, um quadrado, uma bolinha, lá na frente, o Pedro vai colocar um X, vocês vão ver que vai ficar muito mais simples. Treinar é importante. Me despeço de vocês, ó, cheiro, e até as cenas do próximo capítulo. É contigo, Pedro. É isso aí, pessoal. Um cheiro no seu coração. Fique com Deus. E fui!